Bom dia, hoje estamos de volta no Vinhos Prazeres do YouTube para entrevistar mais um produtor brasileiro que a gente conhece, não ele, mas conhecemos a vinícola em fevereiro quando estivemos lá e provamos vários vinhos e trouxemos também vários vinhos. Então hoje nós estamos aqui com a Pisato, né? Na pessoa do Flávio Pisato, que vai contar para a gente primeiro a história da vinícola e depois as características dos vinhos, as regiões e coisas desse tipo assim. Bom dia, Flávio. Bom dia, Alberto. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite aí. Bom dia, Flávio. Que bom ter você aqui. Bom, de nossa parte também é muito bom estar aqui, tá? Para poder falar da Pisato, falarmos sobre vinhos, enfim, nos apresentarmos um pouco para o mercado, né? Afinal, nós temos algum tempo de mercado, mas ainda não somos tão conhecidos, né? Até pelo nosso tamanho, que não somos tão grandes também. Enfim, é sempre uma oportunidade para a Pisato falar da sua filosofia, vamos dizer, né? Falar do seu modus operandi, tá? Então, obrigado mesmo, tá? Bom, você podia começar contando. Eu cheguei a ler bastante sobre a história de vocês. Conta um pouco da história do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, que foi, digamos, o ponto de virada aí da Pisato. Nós somos essencialmente viticultores, historicamente, né? Meu tataravô lá na Itália ainda, ele trabalhava para o padre local, né? Na comunidade lá em que ele morava. O nosso tataravô lá, o Pietro, né? Ele trabalhava lá para o pároco local. Ele cuidava das parreiras, das frutas, dos animais domésticos. Então, isso, é claro, é uma questão lá dos 1870, tá? Que região A família que dele é? estava crescendo um pouquinho a mais do que talvez o pároco local esperasse, né? E então ele disse assim para o seu Pietro: olha, não sei se tu está bebendo vinho demais aqui o quê, mas tua família não para de crescer, as coisas aqui estão feias, né? A Itália realmente estava em situações complicadas. E o que ele contou, né, para os filhos e netos é que o padre disse assim: ó, quem sabe vá far l'América também, né? Ou seja, vá far l'América anche tu. Assim que o Pietro veio, né? Com o Antônio com 6 anos de idade, ou seja, o meu bisavô, né, Antônio, é nascido na Itália, tá? Mas ele veio para cá com 6 anos de idade. Aqui no Brasil, nos primeiros anos, então, se nós pensarmos saindo de Porto Alegre, indo a partir da região dos Sinos, indo em direção à Serra, né? Eles desceram por aí, acho que foi Montenegro, alguma coisa assim. A partir daí não tinha estrada nada, foram desbravando, tá? Estradas e colonizando, né? O que é hoje a Serra Gaúcha e arredores da serra, né? Inclusive. E nos primeiros então foi só subsistência, mas assim no primeiro momento que saiu de subsistência, né? O vinho começou a ser sentido faltando, né? E então, no início, eles tentaram com as uvas, não me perguntem de onde eles conseguiram o material, que eu não sei também, tá? Mas tentaram com uvas italianas, não deu muito certo, né? Até porque o clima, né? Aqui é algo diferente do que eles tinham na Itália. Já tinha por aqui os experimentos de portugueses, né? E alemães com as uvas americanas e híbridas, né? Principalmente as americanas, a Isabel, né? E aí os primeiros anos foi isso, né? Foi realmente a Isabel e híbridas. Mas nos anos 20, o meu bisavô chamado Antônio, né, que tinha apelido de Nono Rodon, já tinha daí plantios de barbeiras e bonardas, e Trebbiano e, se não me engano, Malvasia, tá? E ele fazia ali nos anos 20 um vinho que ficou famoso na zona urbana de Bento Gonçalves, né, que é o nosso município, famoso por ter sido recomendado, pasmem, né? Daqui a pouco é mais uma lenda, né? Recomendado pelo médico local chamado Walter Galassi, que depois virou até nome de... Não é Galaxy, é Galassi. Recomendado para as pessoas que saíram da febre tifoide como fortificante. O Bonarda, do Nono Rodon, que ele comercializava informalmente, né? Tá? Ele era recomendado para esses fins, né? Vejam só. Oh, Que legal. Realmente, né? Não tenho provas, né? Mas vamos lá. O que a gente tem prova, daí sim, daí o que acontece? Nos anos 40, daí o nono Giovanni, filho de Antônio, e também o nono Pietro, filho de Antônio também, ambos irmãos, né, foram treinados por técnicos italianos e franceses
para depois prestarem concurso para trabalhar na estação experimental da vitis vinífera no Brasil, tá? De adaptação da vitis vinífera no Brasil. O nono Pietro passou, nono Giovanni, meu avô, né, não passou. O meu tio-avô Pietro passou, mas o nono Giovanni teve lavagem cerebral, tal qual como o meu nono Pietro, né, com relação à vitis vinífera. Ele não seguiu na estação experimental, mas daí foi para Montebello do Sul, né, que é perto da vinícola, né, 5 quilômetros da vinícola hoje, trabalhar com uvas, tá? Ele se dedicou 100% à vitis vinífera e aí também influenciou muito o meu pai a trabalhar com vitis vinífera, ao ponto que nos anos 70, o pai saiu da casa do nono Giovanni em 68, né? Ele foi para o que hoje nós somos aqui no Vale dos Vinhedos, né? E começou com 6, 7 toneladas de Trebbiano. Nos anos 70 já produzia 150, 200 toneladas. Tudo de uvas vitis vinífera. Algumas italianas, mas devido ao advento dos anos 70 da vinda das multinacionais para o Brasil, né? O Plínio, meu pai, plantou muitas francesas, né? Que foi o que as multinacionais estimularam os produtores da serra a plantar, porque até então eles eram dedicados ao nível de 90, 95% para labruscas, né? Os americanas, né? E híbridas, e 5, 10% vitis vinífera, geralmente italianas, tá? Geralmente italianas. Daí, nos anos 70, chega Chandon, Martini Rossi, Pernod Ricard, Almaden, Cinzano, todas estimularam o plantio de francesas e Riesling itálico, tá? Para dizer que não foram 100% francesas. Aí, nos anos 70, o pai era um super produtor de Merlot, Cabernet Franc e Semillon. Ele era um dos principais fornecedores, ou o principal fornecedor da Chandon, até influenciado pelo primo dele, né? Que é o Chico Angeben, né? Que era o agronomista, né, o técnico vitícola da Chandon aqui no Brasil. Tá? Então, eles tinham essa relação de... Isso é nos anos 70, daí o pai era um superprodutor. Nos anos 80, ele é levado junto com 70 famílias para o Uruguai para ver a conversão vitícola. Na volta, essa empresa, né, vendo que, pós-visita ao Uruguai, né, vendo a reconversão vitícola do Uruguai, ela disse assim, ó, caros produtores, vocês são os principais produtores fornecedores da gente de uvas vitis vinífera. Vocês viram o que aconteceu no Uruguai? O que está acontecendo? Pois é, vai acontecer isso no Brasil também, isso lá por 85, 86, tá? E quem plantar em espaldeira, nós vamos pagar 30% a mais pelo quilo da uva. Tal qual está acontecendo no Uruguai lá, espaldeira. E para os que plantarem com mudas certificadas, livres de vírus, etc., mudas importadas à época, tá? Que nós vamos financiar a compra, né? E vocês nos pagam em quilos de uva, nós vamos pagar 40% a mais que o normal dilatado, tá? Dessas 70 famílias, então 12 toparam o desafio, né? O pai foi o que mais plantou 4 hectares, as outras plantaram 1 hectare, 2 hectares, né? E dessas 12, 2 hoje são vinícolas, né? A Pisato e a Larentes. Nos anos 80, espaldeira na Serra Gaúcha praticamente não existia. Foram esses os plantios de 85 a 80, de 86 a 88 que nós temos ainda alguma coisa até hoje, tá? Mas pouca coisa mesmo. Foram os plantios de espaldeiras pioneiros. Por que eu falo isso? Porque a grande mudança da vitivinicultura brasileira acontece não ali nos 80. Ela acontece nos 90, a partir da abertura do mercado. Mas nós tínhamos espaldeiras desde 80. E por que ficaram tão poucas espaldeiras? Não teve a tal da reconversão vitícola brasileira, porque nos anos 80 o Brasil realmente se atrapalhou muito, não tinha dinheiro para nada, inflação para tudo, né? E não era na vitivinicultura que o pouco dinheiro que tinha o governo ia colocar, né? Porque a do Uruguai foi feita com a ajuda do governo, né? Muda, né? Muda automóvel, muda vinho, muda tudo, porque a competição, né? Mas não só isso também a vitivinicultura estava em crise, então as famílias começaram a buscar alternativas para produzir seus próprios vinhos. Muda mesmo a partir de 93, 94, que daí sim, com a estabilização da moeda, o brasileiro viajando bastante, ele indo para o exterior provando vinho, na volta ele exige vinhos melhores brasileiros. Nós também, produtores, começamos a ter acesso a mais tecnologia internacional, né? O mercado aberto, moeda estável. Aí vem 94, o brasileiro melhora até de humor, né? Claro, moeda estável continua, viaja, troca experiência, informação. É nos 90 que o vinho brasileiro entra na contemporaneidade internacional do vinho, né? Tá? Claro. Ou seja, no final dos 90 nós já temos vinhos assim, 96, 97, 98, temos vinhos que não deviam tanto em termos de estilo e maneira de fazer ao que se fazia mundo afora, tá? Claro que eram muito poucos ainda, porque era o início, tá?
Nós vendo isso lá por 96, 97, vendo alguns vinhos de uns colegas nossos aqui do Vale, né? Nós decidimos assim, vem cá, aquele nosso sonho dos anos 80 de fazer vinho, acho que está no momento de apostarmos, né? O Ivo, meu irmão mais novo, estava se formando em 98 para 99. Eu, curiosão da vida, estava começando a fazer enologia também, tecnólogo, né? Eu já sou engenheiro de formação básica, né? E também a parte da nossa família estava mais estruturada financeiramente. A gente começou a fazer e pegou uma parte do dinheiro no banco. De 98 para 99 colocamos para funcionar aquele prédio antigo que vocês viram, né? Que é um prédio dos anos 40, comprado vazio nos anos 80, porque nós queríamos fazer vinho desde os anos 80. Só que daí fui a decepção da casa. Eu saí de casa lá em 83, 84, eu saí de picado pela mosquinha, não do vinho, e sim dos computadores na época pessoais. Eu fui entender os computadores por dentro, fui estudar engenharia elétrica, eletrônica, né? E então o sonho foi adiado, de certo modo, depois teve todas aquelas crises do vinho brasileiro, os anos 80, etc. Mas, enfim, no final dos 98, a gente bota o sistema para funcionar, estabelece a empresa, compra alguns tanques, máquinas, uma desengaçadeira lá usada, e vamos fazer o primeiro Merlot em fevereiro de 99, final de fevereiro, início de março, né? De 99, primeira vinificação. Pedimos ajuda para colegas do Vale, porque o meu irmão era bem novato, estava recém se formando, né? A gente tinha uma longa história com uvas, mas pouca história. E eu também, eu era mais peru de fora, tá? E então a gente, na hora de escolher a uva, vamos fazer com o Cabernet, fazer com o Merlot, fazer com o Tannat, porque a gente ia fazer só um vinho, tá? E o resto ia fazer a granel, mas ia fazer um vinho para lançar com marca nossa, né? Que ia ser Pisato, naturalmente. Aí discussão vai, discussão vem, o Plínio diz assim, meu pai diz assim, mas vocês são uns bobões mesmo, então aí discutindo qual uva, vocês já viram qual uva é mais bonita, vocês já falaram para mim, é a Merlot. Mas a Merlot talvez não seja tão famosa que nem a Cabernet, e a Tannat também, tem vários colegas apostando nela, etc. Não, mas aí o pai chega e diz assim, vocês querem discutir o quê? Se todo mundo quer a nossa Merlot, querem comprar a nossa Merlot, pagam muito caro por ela, tá? E aí, então, tem razão, pai, vamos no Merlot, ele está sensacional também, vamos fazer o Merlot para Vazivinho, tá? Com a nossa marca. E aí fizemos o primeiro Merlot, para nossa felicidade foi um acerto total, né? A gente estava até com medo quanto à qualidade final dele, os atributos finais dele, né? E aí, mas felizmente, quando foi lançado daí no final de 2000, né? Foi lançado novo até, né? Até ele tinha um estilo diferente até do que é o Merlot da linha Pisato hoje, né? Ele era um vinho um pouco menos estruturado para amadurecer, né? Mas foi uma surpresa geral, porque ele foi lançado em setembro de 2000 e em novembro de 2000 foi feita a degustação do primeiro guia de vinhos brasileiros da história, aquela da Academia do Vinho, do Guia Laranja, aquele, que é o primeiro guia de vinhos da história do Brasil, dedicado a vinhos brasileiros, tá? E, para nossa sorte, felicidade, o melhor vinho de todo o guia, né, entre brancos, tintos e espumantes, onde foi provado, segundo os organizadores, mais de 95% dos vinhos brasileiros finos da época, né? O melhor vinho de todo o guia foi o Pisato Merlot 99, né? E aí foi um sucesso bárbaro, né? O vinho virou o primeiro cult wine brasileiro, segundo a Wine Style, a Pisato foi a primeira vinícola boutique brasileira, segundo outra revista, etc. Sem a gente se autodenominar, né? Então, foi o mercado que falou isso, tá? Então, e a gente criou uma fama muito forte relacionada ao Merlot, né? Mas nós já tínhamos feito no ano seguinte, em 2000, né? Antes de lançar o próprio 99, já tínhamos feito Merlot e Cabernet. 2001 fizemos só Merlot, 2002 fizemos Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat e Egiodola. Daí lançamos dessa colheita Merlot, Cabernet e o Consensus, que foi o primeiro Consensus, foi um blend de Merlot, Cabernet, Tannat e Cabernet Franc. 2013, daí sim, fizemos de novo Egiodola, Tannat e lançamos como solo, não tivemos Consensus em 2003, mas teve Merlot e Cabernet. 2004 vem o primeiro Alicante Bouschet, e também vem os primeiros Faustos, né? Fausto Merlot e Fausto Cabernet, tá? Com um vinhedo de 2 lajeados, que fica no lugar chamado Dr. Fausto de Castro. Por isso a marca Fausto, né? Certo? Não existe Fausto Pisato, certo? Existe Fausto, a gente bota às vezes entre colchetes de Pisato, né? Porque é feito pela Pisato, mas não existe ninguém na família Fausto. A gente gosta da palavra Fausto, né? Porque o nome do lugar é Dr. Fausto, e botamos Fausto até porque a gente gosta muito da lenda germânica, né? A lenda de Dr. Fausto ou de Fausto, né? Fausto.
que busca a excelência a qualquer preço, né? Obviamente que nós, como bons católicos, não chegamos a tanto, tá? Que é entregar a alma ao diabo em troca de sucesso, de riqueza, de inspiração, né? Tanto que daí a gente até brinca um pouco com essa alegoria da lenda, né? No passado, alguns desenhos de fundo dos rótulos tinha essa brincadeira com o dual do ser humano, né? O bem e o mal, né? E até a gente brinca, né? O Fausto Verve, né? A verve, essa é a verve do demônio para conquistar Fausto, né? Coisas assim. Assim segue a nossa história. 2005 a gente faz o primeiro branco, né? O Pisato Chardonnay. 2006 o primeiro espumante. 2007 os primeiros rosés. E aí a gente começa a fazer espumante 100% em casa a partir de 2009, né? Aí vem a DO também em 2009. Depois a gente começou a exportar em 2005 e 2006 também, tá, para os Estados Unidos, Canadá logo depois. Nesses anos também acontecem aquelas primeiras degustações internacionais famosas, né, da revista alemã e da Decanter, onde eles provaram tantos quantos vinhos daqueles primeiros guias, né, e que os vinhos brasileiros daí passam de 90 pontos pela primeira vez, né, porque no Brasil mesmo os caras não davam mais que 90 pontos, tá? Então teve vários vinhos brasileiros com mais de 90 pontos, não só espumantes, mas vinhos também, né? Não só medalha de ouro de concurso de enólogo, mas também de revistas de vinhos, né? Como a Decanter, como a revista Weizenwein, não sei o que lá da Alemanha, tá? A gente também começa a exportar mais. Aqui no Brasil a gente se reestrutura um pouco mais comercialmente também. Nossos vinhos começam daí a vender depois daquela onda complicada de competição com Chile e Argentina ali de 2005 a 2011. Nossos vinhos tintos também voltam a vender forte no Brasil depois de vender um pouquinho mais no exterior, né? E também estruturou comercialmente a Jane bem mais dedicada, etc., organizando melhor a estrutura comercial. A gente começou a crescer de novo em tintos, crescer em espumantes, né? Hoje daí nós temos 25 vinhos diferentes, 300 mil garrafas mais ou menos por ano, tá? Ou seja, são pequenas tiragens de cada vinho. Em todos eles a gente tenta colocar uma personalidade própria, né? Uma cara dele, de modo a virar quase uma artesania de vinhos, no sentido de que são vinhos feitos assim com esmero, apesar desse volume geral grande, né? Pode parecer grande, mas é 10% de uma vinícola média brasileira, por exemplo, né? Das médias menos, né? Porque as médias mais que é 30 milhões de garrafas, né? Mas tem 20 milhões, 30, né? Mas tem. Você pode ver nossas tiragens são de 5, 6, 3 mil garrafas. A linha Fausto sim tem um pouquinho mais, né? Os varietais estão em 20 mil garrafas ano, mais ou menos, os espumantes em 23, 24, tudo método tradicional, os espumantes também. Geralmente, produção própria, né, dos dois vinhedos, marca Pisato com uvas do Vale, marca Fausto com uvas de Doutor Fausto de Castro, 2 Lajeados. Ainda Serra Gaúcha, mas fora da indicação geográfica Vale dos Vinhedos, tá? Okay. Então, nós somos essencialmente Serra Gaúcha. Em alguns anos nós recorremos também a uvas de vizinhos, tá? Ou outras uvas, quando nós temos algum problema para a linha Fausto, principalmente, porque a linha Pisato eu sempre sobro, tá? A linha Pisato realmente é de menores quantidades. E não temos vergonha em falar isso, é necessário. Claro. Alguns anos que você tem algum problema de geada, né? Anos em que tu tem catástrofes climáticas também, e que se os seus vizinhos tiverem, né? Que teve um ano, nem isso teve, né? Que foi 2016, né? A colheita de 2016 foi catastrófica, né? A produção geral foi 30% de um ano normal em todo o sul do Brasil, né? Tá? E, enfim, eu acho que dei um resumo do que é a Pisato, né? Como vinícola, vinhedo e tudo mais. E o Taná é produzido aí na Serra também? Porque geralmente é na campanha que tem mais Taná, né? Sim, produzido na Serra, tá? Nós temos tanto parreiras aqui no Vale. Tanat é uma das uvas que o pai plantou lá em 86, tá? Taná em espaldeira, tá? Taná, Egiodola, Merlot e Chardonnay. Tanat e Egiodola vistos no Uruguai, tá? Certo? Claro. Então, e o Merlot e a Chardonnay, porque a empresa que nos demandou plantar em espaldeira, ela tinha demanda para exportação lá na época para Chardonnay e Merlot. Aí, além das tradicionais francesas, né, entram uvas não tão tradicionais, né? Como a Tanat, né, porque foi inspirada no Uruguai, e o Egiodola, que também alguns produtores plantaram porque viram a superprodução dela no Uruguai, né, que nessa época, pelo jeito, ainda se pagava por quilo, né, não necessariamente por atributos. Claro. Então, se plantou Egiodola também, a Egiodola é super produtiva, mas quando
envelhece a planta, né? E também, ou quando você faz um trabalho de raleio de cachos, né? Você tem nela uma expressão bem razoável e, claro, mais curiosa do que popular, né? Porque é uma uva altamente tânica, tá? Com acidez relativamente baixo perto das outras tânicas, tá? Então tem aqui uma raridade. Sim, você tem uma raridade no sentido que não é uma uva internacional, né? Ela é francesa. Ela estava no Uruguai provavelmente pela influência do Tanat mesmo e dos que trouxeram, né, o Tanat para cá, porque a origem dela é próximo ao Madiran, né? Côte do Gascogne, Mas se você levar em conta, né, algumas personalidades do vinho pós-moderno, não necessariamente purista ou xiita por um lado ou xiita por outro, seja qual a cor que você escolher, né? Sim. Mas se você olhar para alguns lados assim, em que vem o vinho com uma expressão viva, de diversidade mesmo numa garrafa só, de ela se expressando ao longo do tempo, tendo texturas variadas à medida que o vinho respira, não necessariamente em decanter, mas que ele fala com você, né? Claro. Tanino é ativo, segundo os vitivinicultores pós-modernos, tá? Então, não tem problema vir tanino demais. Cabe a ti saber o que tu quer daquele tanino, né? Claro. A brincadeira que eu sempre faço, né? E me divirto bastante com isso. Acho que eu rio mais do que quem me assiste, tá? A brincadeira que eu faço é a seguinte: a Ijodola, Tanat e Alicante Bouschet, que são 3 uvas que a gente trabalha, né? Tânicas, elas vêm do campo. Não precisa extrair muito delas. Elas vêm do campo com as mãos cheias de tanino, tá? Elas chegam jogando tanino em ti. Ou seja, aí tu decide, né? Quanto disso aí tu pega, tá? E a Alicante Bouschet, curiosamente, que é a outra uva que você tá com a garrafa aí, né? Ela, além de vir com uma mão cheia de tanino, ela vem com a outra cheia de cor, né? Cabe a ti gerenciar isso, para depois o vinho lá não seguir caminhos muito redutivos ou muito... Alguns dizem, não, daqui a 20 anos vai estar pronto. Opa, mas daqui a 20 anos ele não tem mais o vício da fruta que boa parte do mercado quer, seja consumidores novatos, seja consumidores mais experientes, tá? Então, esse é sempre o desafio desse tipo de uva e também com as uvas tradicionais, né? Fazer vinho para quando, né? Naqueles vinhos que são colocados para amadurecer e não envelhecer. Nós queremos amadurecer apenas, né? Então, sempre tem que ter esse equilíbrio, né? Esse trade-off entre quero vinhos de complexidade, mas sem perder frescor, ter na complexidade também a juventude, né? Claro. E vinhos tânicos têm esse desafio, tem que tomar muito cuidado com eles e nós fomos aprendendo ao longo do tempo por nós mesmos na Pisato e até com várias dicas de colegas, tá? De vitivinicultura aqui do Brasil, né? Aqui da Serra e também do exterior, tá? À medida que a gente foi fazendo mais viagens para o exterior, fazendo especializações na Argentina, fazendo também contato com outros produtores por questões de mercado e tudo mais, né? Nós fomos aprendendo devagarinho ali como é geralmente no mundo do vinho, né? Porque é uma colheita por ano, então tudo é muito lento, né? Tá? É verdade. E veio de Portugal? O Alicante Bouschet é assim, né? O Alicante Bouschet também é uma uva francesa, né? Ela é disseminada mundialmente, ela é muito mais presente do que as pessoas imaginam, porque é uma uva tintoreira, né? E aí, quando você faz vinhos de mais produções por hectare, por planta, né? Geralmente a cor é um aspecto que fica um pouco mais prejudicado, né? E nós estivemos, a partir da década de 90, né? Nós, mundo todo, estivemos sob a égide de vinho com muita cor, né? E depois também com o advento do paradoxo francês, né? Que até gera o paradoxo brasileiro, né? Mas cor é sinônimo de vinho e saúde, tá? Então, a Alicante se disseminou muito e ela foi plantada por nós no final dos 80 e dos 90, por demanda das vinícolas, tá? De outras vinícolas. Exatamente para ser usada em vinhos mais baratos que precisavam de cor. Os clones em si vieram da Itália, se eu não estou equivocado, tá? De quem trouxe à época. Sim. Foi uma outra vinícola que trouxe, tá? Não fomos nós. Tá. E nós plantamos aí no final dos 80 e dos 90, tá? Hoje, né, todos sabem, né, os principais varietais, ou talvez os únicos varietais de Alicante Bouschet que tem uma massa crítica mínima, eles provêm do Alentejo, né? Ou seja, se nós pensarmos em Alicante como varietal, se você quiser ter mais de 20 produtores fazendo, é Alentejo, tá? E claro, tem a Garnacha Tintoreira na Espanha, né? Mas, de novo, o Alentejo que fez um vinho mais internacional, tá? Fez um vinho mais internacional, mas o Alicante é disseminado mundialmente exatamente para suportar em blends ou até em varietais dentro do limite permitido, né? Claro. Para ser varietal ainda, dá um pouco mais de cor, né? Principalmente cor. Ele dá estrutura tânica também,
Mas o Alicante não tem um tanino assim tão marcante e longo, né? Ele vem em quantidade, ele é até muito mais proeminente nos polifenóis em cor, né? Em antocianas, do que em taninos na própria planta. Aliás, a gente começa a fazer saltos maiores com ela quando, a partir de 2005, 2006, depois de fazer 2 vezes, a gente viu que tinha que maneirar muito mais no processo de elaboração, mas também, e aí meio que acidentalmente, né, a gente viu que tinha que reduzir bastante a carga por planta. 2006 mudamos de novo a vinificação e já tínhamos reduzido a produção por planta, tá? 2007 o David Baverstock do Esporão ficou conosco um mês e ele de cara disse assim: vocês são doidos de lançar esse vinho em 2004, que isso que é impossível, está muito forte, está muito tânico, está muito corado, etc. Mas tudo bem, vamos. 2005, esse 2005 também. Vamos ver o vinhedo de vocês. Chegamos no vinhedo, né? Para começar, né? O nosso vinhedo no Vale fica num lugar tão acidentado que a gente apelidou de Serra Pelada. Chegando lá, era tão acidentado que o David caiu, né? Flávio, Ivo, esse lugar é para criar cabras e não para plantar vinhas. O David é um australiano, mas que já fala como português. Ele fala. E mais, diminui essa carga aqui. Alicante, para fazer varietal, esquece essa carga. Então, diminui pela metade de novo e vai. Tá? Então, a gente teve dicas de vinificação, de viticultura, né? E aí fomos mudando. O Alicante hoje é muito diferente do 2004 e 2005, que foram os primeiros lançados. Tá? Apesar que o 5 foi um sucesso, há uns 2 anos, a braço direito da Jancis Robinson, na Inglaterra, né? A Julia Hardy me manda uma mensagem assim: encontrei um 2005 aqui, abri, e está inacreditavelmente jovem, né? Em 2015, tá? E, enfim, são estilos diferentes. É claro que o Alicante que a gente faz contemporaneamente, a gente está no 18 no mercado, né? Até porque os últimos anos o Alicante está vendendo demais e a gente não tem milagre. A gente elabora um vinho em garrafa, e é um tal número de garrafas e acabou, não tem como seguir e fazer de novo, né? Então, os vinhos mais antigos, tu vai adiantando colheita até o ponto que não dá mais para adiantar. Então, agora chegou a 18, tá no final dela, já quase vendendo, tem potencial de guarda, mas, de novo, né? Talvez até a mesma guarda que o 4 e o 5, mas talvez não necessite tanto tempo para amadurecer, tá? Porque o 4 realmente levou vários anos para ficar um pouco mais redondo, assim, né? Claro, sempre foi instigante, gastronômico, podia ser usado em gastronomia, ok. Queria aproveitar e perguntar sobre o Chardonnay, porque muito me impressiona o Chardonnay da Serra Gaúcha. Todo mundo fala em Merlot, Cabernet Sauvignon, vinhos tintos, espumantes, e ultimamente eu tenho provado Chardonnays que são espetaculares, inclusive o seu lenho. Assim, me fala um pouco do Chardonnay em geral na Serra Gaúcha e me fala um pouco do próprio lenho. Vamos lá. Eu acho que os Chardonnays sempre estiveram bem na Serra Gaúcha, desde que se começou a fazer vinificação contemporânea, vamos falar. Eu lembro de alguns ali não nós produzindo, tá? De 93, 94, 95, 96, por aí. Que, aliás, foi ali que nós decidimos fazer vinho, praticamente, quando vimos vários vizinhos fazendo vinhos sensacionais, tá? A gente já conhecia vinhos internacionais nessa época, pelas minhas viagens e andanças, né? E então, foi principalmente o Merlot, mas o Chardonnay também foram vinhos feitos para os colegas que, na minha visão, já tinham, assim, talvez não tivéssemos tantos vinhedos em espaldeiro, mas os Chardonnay sempre foram muito bacanas, tá? Muito bons, digamos, Era uma das uvas para apostar mesmo, tá? E o Vale dos Vinhedos apostou nele, com a DO também, né? A partir de 2001. Mas nós mesmos, nosso primeiro Chardonnay foi feito em 2005 apenas, tá? Até porque a gente não tinha frio, nada. A gente, de 99 a 2004, a gente sempre fez vinho em tanques de aço, já preparado para receber esse sistema de frio, mas esfriando os tanques, tá? Com água de poço artesiano, tá? Saindo direto. Para tinto é possível, para branco não. Em 2005 a gente fez o primeiro branco com aparelho de frio emprestado pelo Werner Schumacher, meu vizinho até hoje, e um dos grandes precursores de trazer enologia de ponta para o Brasil como fornecedor de insumos e de máquinas, tá? A gente sempre acreditou no Chardonnay, sempre acreditou que tinha potencial e, claro, eu acho que ele foi esquecido pelo seguinte, tá? Ele acabou sofrendo do paradoxo francês, tá? O que é o paradoxo francês? Vinho tinto e saúde. Brasil nos anos 90. 55%, 60% do consumo era vinho branco nos anos 90. Chega a história do vinho tinto e saúde no Brasil e o Brasil larga os brancos e debanda totalmente para os tintos.
a ponto de chegar a 80% de consumo de vinho no Brasil em alguns anos de tinto. Loucura. O mundo todo teve essa debandada, mas no mundo todo os brancos recuperaram 2, 3 anos depois. O Brasil é a exceção. Até hoje, o Brasil não recuperou aquele equilíbrio de branco e tinto que tinha nos 90, vamos dizer, tá? O que acontece com isso? O Brasil também, ele vai perdendo um certo espaço e, ao mesmo tempo, né, à medida que os vinhos tranquilos brasileiros, a partir de 2004, que é com a reconversão vitícola da Argentina, né, mas daí por aquisição pelos gringos de 75%, 80% do mercado, do capital de vinho de Argentina, né, a Argentina vira um exportador de garrafas também, não só de granel. E ela vem no Brasil o mercado e vem para cá forte em 2004, 2003, 2004. 2005 vem o prêmio cambial. O câmbio sai de 13,20 para 1,60 em um ano. E aí o vinho fino brasileiro ficou simplesmente reauné, que é a doença de câmbio valorizado, comparado com o vinho argentino. O argentino ganha o jogo de goleada, com vinhos tranquilos. Espumantes não, porque ela não veio forte com espumante. E o Brasil daí fica forte no espumante. Já era forte como um bom produtor, fica forte porque praticamente no vinho tranquilo, a Argentina domina o mercado até 2008, e daí vem Chile a partir de 2009, 2010, porque 2008 tem aquela crise e a Argentina se atrapalha toda. E aí daí vem o Chile, zerando imposto de importação em 2010, né? Vem o Chile, ganha mercado, até então ganha. E o branco em si sofreu muito, tá? Por quê? Porque daí as uvas do branco, além de não ter demanda no mercado, elas acabaram indo muito mais para espumante. Não tinha demanda e o espumante crescendo, porque foi o vinho brasileiro que continuou subindo, que também o brasileiro começou a beber mais espumante, que foi uma tendência mundial, né? Obviamente que sempre tem um limite, nenhum país do mundo consome mais que 10% em espumante, à exceção do Japão e da Indonésia. Então, isso aí foi acontecendo e a Chardonnay foi meio que esquecida. O que acontece agora recentemente? O vinho brasileiro, por vários motivos, tá? Ele consegue também fazer sucesso no exterior, e aí o brasileiro começa a olhar para o vinho brasileiro de novo. O câmbio vai mudando. A gente também para de ser só produtor, vira melhor vendedor, tá? Vai promover o vinho. Várias vinícolas brasileiras surgiram nos anos 90 e 2000, né? De gente rica, inclusive, algumas, né? De big money making small money, né? Começam a promover mais o vinho brasileiro é conhecido, etc., promovido, chega no centro do país, e aí os vinhos tranquilos vão recuperando um pouco de espaço, ou talvez não em market share, mas vão crescendo as vendas, e os brancos também, porque daí passa um pouquinho aquela influência do passado, né? De só tinto, né, do paradoxo francês, o paradoxo brasileiro, que eu sempre brinco, que é como um país trópico equatorial toma tanto tinto, não mais brancos e rosas, né? E tinto também, pesado, né? Ele perde força também, né? Então, o branco cresce, o vinho brasileiro branco começa a aparecer mais, e hoje, vocês, nesses últimos 3 meses, provavelmente é a 10ª ou mais vezes que eu falo para alguém em resposta a essa percepção que vocês têm sobre os brancos brasileiros. E preparem-se, tá? É a Chardonnay que está chamando a atenção mais nesse momento, mas vem aí outras coisas também. Por quê? Porque está todo mundo acordando que o branco talvez seja até mais sucesso do que os próprios espumantes em breve, tá? Esse Falta clima, realmente né? o brasileiro consumir mais branco, porque ainda está consumindo muito pouco, mas está crescendo, tá? E qual que é a proporção sua atual de produção? Eu produzo 33% espumantes, tá? Brancos e rosas espumantes, né? E o restante é vinho tranquilo, tá? Desse restante é aproximadamente 90% tintos e 10% brancos. Ah, é pequeno ainda. Eu tenho 3 chardonnays, né? Fausto Chardonnay, que é um vinho que esgota todo ano também, tá? Ele é lançado geralmente 2 meses depois da colheita, é um vinho super fresco, vai para a garrafa cedo. Essa é a proposta dele, frescor, frescor, frescor. Tem o Pisato Chardonnay, que é o nosso tradicional, que vem sendo feito desde 2005, não passa em barris, mas ele fica de 5 a 6 meses em tanque com batonagem sobre as leveduras finas, tá? As borras finas, leveduras que estão ali, tá? Ele é um vinho com DO, geralmente é lançado em setembro ou outubro do próprio ano que é feito. Tem o Lenho Chardonnay, que daí nós começamos a fazer em 2011, que daí com passagem por barril, tá? No início, barril 100% novo e agora com barris de primeiro, segundo e terceiro uso, tá? Além disso, estamos na 3ª edição do Pisato Semillon, que é um vinho que nós lançamos com a colheita 17,
estamos vendendo a 19 agora. Fez muito sucesso de cara, já foi revelação e melhor vinho branco do Descorteados, a primeira vez que cobriu vinhos tranquilos, né? Claro. Já teve na Decanter mês passado com 92 pontos, né? Tal qual tinha acontecido com o Lenho 2, 3 vezes, com o DNA 6 vezes, né? Em vários anos diferentes, né? E lançamos também, estamos na terceira edição, com o 2020 no mercado agora, Sauvignon Blanc. Esses dois vinhos brancos de plantios feitos em 2011 e 12. Não é daquelas vinhas antigas dos 70 e 80, tá? Como a gente viu que nossos brancos estavam fazendo sucesso, inclusive o barricado, né, o lenho, nós resolvemos plantar mais brancas, tá? Para ter mais opções de vinhos brancos. O lenho você fermenta em barrica? Ou você ele faz a segunda fase da fermentação. A gente começa a fermentação no tanque, né? Para homogeneizar, e faz 2/3 da fermentação em barril, tá? E a malolática em barril também, depois ele fica amadurecendo nos barris, tá? Quanto tempo fica amadurecendo? Varia 10, 11 meses, tá? Tem sido isso, tá? Qual é a área que vocês têm plantada? Nós temos 55 hectares sob nossa gestão, né? Mas nós temos 45 são nossos. Né? Ah, tá. E aí eu arrendei de vizinhos, mas isso não é temporário, né? 5 hectares de um e 5 hectares de outro, mais ou menos isso, tá? Arrendei, ou seja, eu assumi a gestão do vinhedo.